Então, galera, vamos resolver aqui agora algumas questõezinhas do tópico de informática chamado hardware, beleza? Separei 5 questões bem interessantes aqui pra gente. E é o seguinte, importante que você acesse aí a descrição do vídeo, tá? Para dar uma olhada nas questões, tentar resolver sozinho e volte aqui pro vídeo pra gente resolver junto, tá legal? Que eu vou passar algumas informações adicionais aqui. Então dá pausa no vídeo, acessa aí, tenta resolver e depois volta pra cá. Show? Vamos lá. Questão número 1, tá? Tem aqui, eu não vou ler, para que caiu a questão, vocês leiam aí. Eu coloquei a descrição de qual cargo, qual ano que caiu a questão e qual banca, beleza? Vamos lá. Vamos ler direto na questão. Quanto aos conceitos de hardware e software, julgue os itens a seguir. Todo periférico é considerado como um hardware? Isso daqui é verdadeiro, tá ok? Vou marcar um xizinho aqui. É verdadeiro. Por quê? Porque o periférico, ele é quase como se fosse ali um sinônimo para hardware, tá legal? Então entenda quando eu falar periférico, é um hardware. Show? Observa que eu estou completando algumas coisas aqui, o que não dá para falar tudo na aula, tá? Mas aqui você vai pegando bem a manha para matar bastante questão. Vamos lá. Número 2. Os leitores biométricos conectados a um computador são considerados como periféricos de saída? A gente está falando de quê? Leitor biométrico. Não. Leitor biométrico não é periférico de saída, não. É periférico ou dispositivo de entrada. Entrada. Por quê? Imagina só, você está lá na sua academia ou foi tirar a carteira de motorista. Você vai colocar o dedinho lá, sua impressão digital, né? Leitor biométrico. Ali está saindo alguma informação? Não, do contrário, está só entrando. Está entrando ali no leitor biométrico, o leitor biométrico joga para uma máquina, para um computador. Tá legal? Ou seja, é um periférico de entrada, exclusivamente de entrada. Show? Vamos lá. Então essa daqui, a 2, é falsa. Número 3. Os drivers são programas responsáveis pela comunicação entre o sistema operacional, vamos lá, comunicação entre o sistema operacional de um computador e os periféricos conectados a ele. Sim, isso daqui é verdade, tá? Poxa, Alexandre, você não falou isso na aula. Não falei na aula, mas estou falando agora para você. Quando a gente fala de drivers, são programas que eles fazem essa comunicação. Por exemplo, se eu compro agora uma placa de vídeo e coloco ela no meu computador, para eu atingir as funcionalidades dela de maneira completa, eu tenho que instalar os drivers dessa placa de vídeo. É como se fosse o programinha dessa placa de vídeo, tá? Para você entender um pouco melhor. E o seguinte, importante aqui, quando eu falo drivers, eu estou me referindo a esse tipo de programa, mas quando eu falo drive, deixa eu só botar aqui a caneta. Quando eu falo drive, no singular assim, ó, drive, eu estou me referindo a um hardware, tá? Hardware. Por quê? Porque exemplo é o pendrive. Quando eu falo drive, assim, no singular, lembra de pendrive, tá? Que é um hardware, ou seja, é a parte física. Já os drivers são softwares, tá? Os drivers, no pluralzinho aqui, são softwares. E observa também que eu poderia colocar esse tracinho aqui, ó, e um S. E um S assim, ó, tá vendo? Ó, tracinho aqui e um S. Aí seria drives, só que no plural. Drives no plural. E continua sendo... Quer dizer, drive no plural. Continua sendo um tipo de hardware, tá legal? A gente tem que entender dessa maneira. Mas abaixo você vai ver uma questão que vai desmistificar um pouquinho isso daqui. Mas lembre-se, quando falar drivers no plural, sem esse acentinho aqui, a gente está se referindo a software. Software para fazer comunicação, peça e sistema operacional, tá? Mas quando eu falo drive no singular, ou esse drive aqui no plural, com o Szinho e esse sinalzinho aqui, aí eu estou falando de hardware. Show de bola? Então vamos lá. Então essa daqui também está correta, que a gente viu. Estando corretas somente quais? A1, né? A1 e A3 estão corretas. Aqui pediu para assinalar a alternativa correta, então a gente chega aqui no gabarito letra D. Show? Então vamos lá, questão 2. São exemplos de hardware o monitor, o mouse, o teclado, o fone de ouvido e a impressora, né? Assinale a alternativa correta. Ou seja, ele está perguntando se monitor, mouse, teclado, fone de ouvido e impressora são tipos de hardware, são exemplos de hardware. Sim, são sim. Então todos estão corretos, tá? Tudo isso aqui está certo.
Ah, Alexandre, eu não conheço o que seria um mouse. Dá uma pesquisada na internet, tá? Dá uma pesquisada e a gente vai desenvolvendo aqui também. Uma hora você vai dar de cara com isso. Até aqui nas questões também. Vamos lá. Número 3. Vamos lá. Aqui tem um espacinho, né? Pra gente completar. É a parte física do computador. Poxa, cara, só daqui já dá pra matar, né? Falou de parte física do computador, a gente tá falando de hardware. Hardware. Letra boa, hein? Hardware, né? É a parte física do computador, vírgula, todos os elementos materiais que o compõem, tá falando sinônimos, né? A parte palpável, ou seja, toda parte que conseguimos identificar e tocar. Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco. É o hardware, tá? Ele deu vários sinônimos ali para hardware. Show? Questão 4. Essa daqui achei uma questão bem interessante, tá? Não podia deixar de trazer para vocês. Deixa eu só ajustar. Vamos lá. Hardware é um termo em inglês que não tem uma tradução específica. Deriva da palavra hard em inglês, que significa duro. É usado para definir todos os componentes físicos, né? Como a gente está sempre falando aí, mecânicos, magnéticos, eletrônicos, de um PC, de um computador. Ou a máquina propriamente dita. A numeração apresentada na imagem, vamos lá, aqui é importante. A numeração apresentada na imagem indica os componentes do computador. Assinale a alternativa correta de acordo com os nomes dos itens que nomeiam cada ponto. Então, isso daqui muita gente às vezes não conhece. Eu vou estar aqui passando para vocês, tá? Resolvendo pouco a pouco. Dá uma olhadinha aqui na estrutura de um computador aí, digamos que seja completo, né? Claro que tem outros computadores que tem outras coisas, mas aqui é um computador de um escritório, por exemplo. Vamos lá. Aqui a gente tem, número 1 já indicado, ó, o monitor, tá ok? Monitorzinho, aqui, que é a tela. O mouse, como eu tinha falado do mouse agora há pouco, né? Ó, o mousezinho aqui, ó, esse negocinho aqui que a gente usa para guiar, né? Guiar a setinha no computador. Nós temos o teclado, tá? Teclado é bem tranquilo. Se imaginar teclado, você lembra de uma coisa que você vai teclar, né? Vai dar uma batidinha ali com o dedo, tá? Nós temos o disco rígido, que é a memória, né? A memória não volátil do computador. Nós temos a unidade de CD e DVD, tá? Nomeado aqui como 7, né? Número 7. Nós temos a fonte de alimentação, também falamos sobre a fonte, tá? Onde passa energia ali. E agora a gente tem o ponto da questão, onde a gente precisa saber, tá? Porque o resto já está tudo nomeado. Agora a gente tem que nomear o 2, o 3, o 4 e o 5, que foi o que faltou. Esse 2 aqui, ó, a questão está se referindo a esse conjunto inteiro aqui, essa peça verde inteira, que ela é chamada de placa-mãe. Placa-mãe. Então, vamos ser concurseiro aqui. Vamos eliminar onde não tem placa-mãe logo, porque se está se referindo que é placa-mãe, o 2. Então vamos lá na alternativa e já vamos eliminar o que não é placa-mãe, pra gente não ficar embolado. A questãozinha é grande, né? A tá falando que é processador, esse 2 aqui não é processador, né? Então joga A aqui de lado. A C tá falando que é memória RAM. A D tá falando que é placa de expansão. Sobrou placa-mãe aqui na letra B e na letra E, certo? Vamos lá. Processador, que é o número 3 aqui no caso, né? É o processador. Processador, tá? Vou escrever tudo não. Aqui é o processador, tá? É esse chipzinho aqui, o coraçãozinho, né, do nosso computador que a gente fala. Então, o 3 é processador. Sobrando aqui, né? Já dá para matar a questão. O 3 não é memória RAM. Memória RAM é esse 4 aqui, ó, que é o verdinho aqui, que é a RAM, tá ok? Lembrando que pode ser de outras cores, tá? Também a memória RAM, enfim. A placa pode ser de outras cores também, que é só uma representação, tá ok? Ou seja, esse 13 aqui não é memória RAM, a gente elimina a letra E, ficando tão somente com a letra B. Mas continuando, a memória RAM que está no 4. E o 5 aqui, ó, por último, são as placas de expansão. Ok? Placas de expansão. Realmente, o 5 aqui são as placas de expansão. Tá legal? O que é uma placa de expansão? Uma placa de expansão são placas ali... vai ter um espaço na placa-mãe que você pode colocar alguns tipos de placas para dar, digamos assim, mais funcionalidades ao computador, tá legal? Mais funcionalidades ao computador, digamos assim, por exemplo, uma placa de vídeo, uma placa de som,
tá legal? Uma placa de rede. Ali vai ter na placa-mãe um espaço para você colocar esse tipo de placa de expansão. Nosso gabarito, letra B, show de bola? Então, tá maneiro. Vamos lá. Questão 5 para a gente finalizar aqui, para o vídeo não ficar tão longo. Os pendrives, aqui falando no plural, né? Pendrive, acho que todo mundo conhece um pendrive, pessoal. Se não conhecer, dá uma pesquisadinha, tá? Se você não conhece, não conhece de nome, você já viu. Os pendrives, observa que ele falou pendrives no plural, tá legal? Muito cuidado com isso daqui. Se ele falasse drivers, sem falar pen, né? Se falasse os drivers, eles não são memórias, eles não são nada disso, eles são softwares. Mas o pendrive, ele é sim uma memória auxiliar muito útil, tá? Muito útil, ou seja, ele é um hardware. Eles se conectam aos computadores através de uma porta. Que porta é essa? Que porta é essa, né? Letra C, porta USB, tá legal? Portinha USB. Show de bola? Ah, não sei o que é porta USB. Se você tiver um computador, um notebook, tem um monte aí. Pesquisa que você vai achar aí, tá legal? Então, pessoal, forte abraço para vocês e continuem na playlist. Valeu, bons estudos!